Nós agora vamos estudar os extremos relativos ou locais de uma função. Vamos considerar, então, uma função f contínua e derivável num certo intervalo i, com um x0 que pertence a esse intervalo. Se a derivada primeira da função f nesse ponto x0 for igual a zero e a derivada segunda de f nesse ponto x0 for positiva, então, nesse ponto x0, nós teremos um ponto de mínimo local. Se a derivada primeira de f nesse ponto x0 for igual a zero e a derivada segunda de f nesse ponto for menor do que zero, então, nesse ponto, nós teremos um ponto de máximo local. Vamos, então, considerar a função f de x que é igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 4 para entender essa proposição. Antes da gente pensar em derivada, vamos estudar o gráfico dessa função. As raízes da função são 1 e 4, de maneira que o x do vértice será a média aritmética das raízes, né? Então, será 2,5. Nós podemos perceber, então, que, sendo o x do vértice 2,5, o y do vértice aqui vai ser a imagem desse valor. Então, o y do vértice será o ponto máximo da parábola. Nós temos que é crescente até x igual a 2,5, quando, então, ela muda de crescente para decrescente. E x igual a 2,5 é o ponto máximo dessa função. Agora, nós vamos, então, estudar a função f por meio do cálculo das derivadas, para compreender esta proposição. A derivada primeira dessa função será menos 2x mais 5. E a derivada segunda será a derivada da função derivada primeira, né? Então, a derivada de menos 2x mais 5 é menos 2. Nós vamos encontrar o valor que vai zerar a função derivada primeira. Então, menos 2x mais 5 igual a zero. Nesse caso, x vale 5 meios, que é 2,5, né? Uma vez que a derivada segunda da função f é uma função constante, então, qualquer valor que nós atribuirmos aqui, o resultado será o mesmo, né? Então, menos 2. Dessa maneira, é um valor negativo. Se é um valor negativo, significa que em x0, nós temos um ponto de máximo local. E, de fato, pelo gráfico da função, nós vimos que o vértice dessa função tem coordenadas. E nós vimos que o vértice da parábola desta função tem coordenadas 2,5 e 2,25. Então, nós temos que essa função admite um ponto de máximo local. Nós vamos falar agora sobre concavidade e os pontos de inflexão. O conceito de concavidade é muito útil na construção e análise de gráficos de funções. Nos exemplos anteriores, nós vimos que em alguns pontos a função muda de crescente para decrescente. É exatamente disso que nós falaremos agora. A proposição 3 fala para a gente que seja f uma função contínua no intervalo fechado real AB e derivável até a segunda ordem no intervalo aberto AB. Se a derivada segunda da função f for positiva para todo x pertencente a esse intervalo aberto AB, então f é côncava para cima em AB. Se a derivada segunda de f for negativa para todo x pertencente a esse intervalo, então f é côncava para baixo nesse intervalo AB. Definição de ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é um ponto onde o gráfico de uma função muda a concavidade. Vamos, então, ver alguns exemplos
para entender isso direitinho? Reconhecer os intervalos onde a função f de x, que é igual x menos 1 ao cubo, tem concavidade para cima ou para baixo e determinar seus pontos de inflexão. A primeira coisa, então, que nós precisaremos fazer aqui é calcular as derivadas, né? Derivada primeira e derivada segunda. Então, vamos lá. Nós temos dois caminhos aqui. A função f é x menos 1 ao cubo. Ou nós podemos transformar esse binômio em um polinômio do terceiro grau e calcular a derivada, ou nós podemos também aplicar a regra da cadeia, né? A derivada primeira de f será, eu vou puxar o 3 multiplicando, 3 vezes x menos 1 ao quadrado, e vou multiplicar pela derivada de x menos 1. Então, fica 3 que multiplica x menos 1 ao quadrado, a derivada de x é 1, a derivada de menos 1 é 0, então o resultado é esse aqui, né? 3 vezes x menos 1 ao quadrado. A derivada segunda de f será a derivada da derivada primeira. Então, agora nós puxamos o 2 multiplicando 3 aqui, fica 3 vezes 2 vezes x menos 1 elevado a 1, que multiplica a derivada de x menos 1. Então, a derivada segunda será 6, que multiplica x menos 1. Pronto. Nós já temos, então, esses dois resultados. De acordo com a proposição, nós devemos fazer o estudo sinal da função derivada segunda para verificar onde que a função f apresenta concavidade para cima ou para baixo. Então, vamos lá fazer o estudo sinal. A função 6, que multiplica x menos 1, tem como raiz x igual a 1. Então, vamos colocar 1 como que é a raiz da função. Essa daqui é uma função afim, né? Onde o coeficiente angular vale 6 e o coeficiente linear vale menos 6. Uma vez que o coeficiente angular é positivo, então essa função ela é crescente. Dessa forma, nós temos que quando x é maior do que 1, as imagens são positivas. Quando x é menor do que 1, as imagens são negativas. A derivada segunda de f apresenta imagens positivas quando x é maior do que 1 e apresenta imagens negativas quando x é menor do que 1. Exatamente por isso, de acordo com a proposição, que para x maior do que 1, f tem concavidade para cima. Para x menor do que 1, a concavidade é para baixo. Vamos analisar o gráfico dessa função, então, para confirmar? De acordo com o gráfico da função, então, nós percebemos que quando x é menor do que 1, a função apresenta concavidade para baixo. Quando x é maior do que 1, a concavidade é para cima. Ela muda, a função muda a concavidade. Esse ponto, então, x igual a 1, ele é o chamado ponto de inflexão, que é justamente quando a função muda a concavidade de concavidade para baixo para concavidade para cima, ou o contrário, né? Para fechar esta seção, nós vamos, então, considerar a função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 3 vezes e elevado a x. Para calcular a derivada primeira, nós teremos que aplicar a regra do produto, né? Derivada da primeira função, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. A derivada de x ao quadrado menos 3 é 2x, vezes e elevado a x, mais x ao quadrado menos 3, vezes e elevado a x, uma vez que a derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x. Colocando em evidência aqui, nós teremos, e organizando, né, os termos, x ao quadrado
mais 2x menos 3. Essa, então, é a derivada primeira da função f. Vamos calcular também a derivada segunda da função. Novamente, aplicando a regra do produto, a derivada de e elevado a x vezes x ao quadrado mais 2x menos 3, mais e elevado a x vezes x ao quadrado mais 2x menos 3, mas a derivada, né? A derivada dessa função. Assim, a derivada segunda de f será, colocando em evidência o e elevado a x, nós temos x ao quadrado mais 2x menos 3 mais 2x mais 2. E organizando o resultado aqui, nós temos que a derivada segunda da função f será e elevado a x, que multiplica x ao quadrado mais 4x menos 1. Nós, então, vamos destacar e guardar esse resultado para a gente fazer o estudo sinal. Aqui, nós temos que a função e elevado a x é uma função exponencial, então será sempre positiva, sempre maior do que zero. Vamos nos concentrar, então, na função x ao quadrado mais 2x menos 3. As raízes de x ao quadrado mais 2x menos 3 são 1 e menos 3. Nós temos, então, para x menor que menos 3 ou maior do que 1, as imagens são positivas. Para x entre menos 3 e 1, as imagens são negativas. Então, a derivada primeira da função é maior do que zero quando x é menor que menos 3 ou x é maior do que 1. A derivada primeira da função apresenta imagens negativas quando x está entre menos 3 e 1. A primeira coisa que nós podemos concluir, então, é que f é crescente quando x é menor que menos 3 ou x maior do que 1. E é decrescente quando x está entre menos 3 e 1. Vamos agora verificar a derivada segunda. Ao fazer o estudo sinal da derivada primeira, nós descobrimos que 1 e menos 3 são dois valores importantes aqui. Eles são os pontos críticos. Para descobrir os extremos locais da função f, nós também podemos pegar esses valores e substituir na derivada segunda. As raízes de f, então, são menos 3 e 1. Vamos substituir esses valores na função derivada segunda para verificar o que nós encontramos. Então, a imagem de menos 3 pela derivada segunda será menos 4 vezes e elevado a menos 3. Esse daqui é um resultado negativo. Substituindo 1 agora na função derivada segunda, 4 vezes e. Esse daqui é um resultado positivo. X igual a menos 3 é um ponto de máximo local. E x igual a 1 é um ponto de mínimo local. Pelo gráfico, então, da função f, nós temos que o ponto onde x é igual a 1 é o ponto mínimo. E o ponto onde x é igual a menos 3 é um ponto de máximo local. E x igual a 1 é um ponto de mínimo local.
Aqui nós temos uma concavidade para cima. Aqui, uma concavidade para baixo. Nós podemos então concluir que x igual a menos 3 é um ponto de máximo local. Local porque existem outros pontos acima de menos 3. X igual a 1 é um ponto de mínimo. Quando x, nós temos uma região do gráfico que tem a concavidade para baixo, uma outra que tem uma concavidade para cima, nós podemos perceber também que para x menor que menos 3 e x maior do que 1, a função é crescente. Para x entre menos 3 e 1, a função é decrescente, sendo então menos 3 e 1 pontos críticos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!